Fala galera, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e espero que goste do vídeo porque tá muito bom. A história começa com o protagonista Han Dae-sung e seu amigo caminhando juntos, um dia antes da cerimônia de formatura do ensino médio. De repente, sem qualquer significado ou aviso, algo estranho começou a acontecer com o rapaz. Algo começou a puxar Kan e transferi-lo para outro lugar, e ninguém conseguia ajudá-lo. Algum tempo depois, o personagem principal cai em si e percebe que está no inferno. Dae-sung está em choque, ele não acredita no que está acontecendo. Tudo ao seu redor o assusta. O cara vê monstros enormes lutando ao seu redor, matando uns aos outros. Kan se esconde deles, pensando consigo mesmo por que e com qual propósito ele veio parar ali. Depois de 10 dias vagando, o menino percebe que está com fome e precisa comer. No inferno não existe dia nem noite, nem mesmo luz solar. Então é difícil encontrar comida, e a única coisa comestível aqui é carne de monstro. O cara entende que essa é a única saída e maneira de comer. Kan se inclina sobre o cadáver em decomposição do monstro e arranca um pequeno pedaço de carne para alimentá-lo à força. Enquanto o personagem principal está comendo, um monstro aparece atrás dele. Dae-sung se vira horrorizado e mal consegue escapar do ataque do monstro. A única coisa que resta ao sujeito é se defender do monstro atirando pedras. Por fim, o herói consegue afastar o monstro e permanecer ileso. O menino não consegue conter as lágrimas de estresse. Então ele diz em voz alta o quanto sente falta da mãe. No 39º dia de sua estadia no inferno, Kan conseguiu reforços para se defender dos ataques dos monstros. O herói observa com horror que, para sobreviver, ele teve que desistir de sua humanidade. No 51º dia, Kan já estava mais ou menos estabelecido no inferno e se acostumou ao fato de que precisava se alimentar dos restos de monstros mortos para sobreviver. De repente, uma placa aparece na frente do herói indicando que seu nível foi elevado para o 3º. Dae-sung olha para isso surpreso, pensando que finalmente enlouqueceu. Entretanto, depois de pensar por um momento, ele aceita a notificação de aumento de nível. Depois de 7 anos no inferno, Kan está no nível 24, o que significa que ele tem certas habilidades para sobreviver. Depois de 24 anos no inferno, Dae-sung derrota facilmente a maioria dos monstros. Depois de 51 anos no inferno, Kan se tornou capaz de matar uma encarnação, o que não era uma tarefa difícil para ele. Aos 79 anos, Dae-sung se tornou forte e avançado o suficiente para enfrentar os oponentes mais poderosos. Agora o cara tem seu próprio assistente que afirma que é hora de uma audiência com o Rei Demônio. O cara fica feliz por poder encontrar aquele que o arrastou para o inferno por 80 anos. Então, em antecipação, ele derrota facilmente os pequenos oponentes que guardam o castelo. Entretanto, depois dos demônios menores, o guardião do Rei Demônio aparece, ameaçando Dae-sung de morte. Kan não cai nas ameaças do monstro e entra em combate com ele. No entanto, o porteiro é incrivelmente forte e facilmente afasta o personagem principal de si. O cara não se perde e continua atacando o inimigo. E seu assistente percebe que o porteiro é um cara durão e precisa ser liquidado rapidamente. O monstro fica furioso porque Dae-sung não desiste tão facilmente, então ele se prepara para atacar. No entanto, algo dá errado, e Kan se adianta ao porteiro, atacando primeiro, literalmente rasgando o peito do oponente com sua espada. Dae-sung parece calmo, nem mesmo cansado depois da briga com o porteiro. O assistente do protagonista lhe diz que depois de matar o porteiro, o Rei Demônio definitivamente ficará bravo, o que Han confirma. O assistente pergunta novamente se Dae-sung tem certeza de que, depois de matar o rei, ele quer se tornar o governante absoluto do inferno. Mas o cara ignora, dizendo que não está interessado. A criatura pergunta a Dae-sung por que ele está lutando contra o Rei Demônio. E Han explica que já se passaram 80 anos desde que ele foi enviado para o inferno. O cara continua dizendo que todo esse tempo ele tem lutado contra monstros para sobreviver, e o assistente concorda com ele. Dae-sung explica que cada um tem razões diferentes para ter ido parar no inferno. É por isso que ele tem uma dúvida sobre o porquê e com que propósito ele veio aqui. O Kan sorri e diz à sua criatura assistente que perguntará ao Rei Demônio sobre isso. Ao que a criatura responde: por que não falar com o rei educadamente? O assistente tenta impedir Kan, argumentando que seria melhor para ele implorar por perdão de joelhos. No entanto, Dae-sung não dá ouvidos à criatura e diz que o preço do sofrimento deve ser pago. O personagem principal pega sua arma e se dirige confiantemente ao Rei Demônio. Porém, nesse momento, algo estranho começa a acontecer.
o sujeito abre os olhos em um hospital do mundo real. Daesung percebe os Karfirs ao seu redor, ainda sem entender o que está acontecendo. Kan olha ao redor e percebe que não sonha com a Terra há 30 anos. O sujeito exausto se pergunta por que vê um hospital, ao mesmo tempo em que percebe que não consegue se mover. Nesse momento, uma mulher, a mãe de Kan, entra na sala e deixa cair uma bandeja de comida. A mulher começa a se alegrar e a chorar, abraçando o filho, e Daesung pensa consigo mesmo que seria melhor acordar o mais rápido possível. No entanto, o cara imediatamente se pergunta por que ele consegue sentir tudo como se fosse real, já que ele está dormindo. Nesse ponto, Han volta a si no inferno, onde o assistente diz surpreso que não esperava que o cara matasse seriamente o Rei Demônio. Daesung não se arrepende do que aconteceu e diz que seu corpo, dividido ao meio, parece melhor. O assistente pergunta ao protagonista o que ele vai fazer, porque agora ele é o legítimo governante do inferno. Antes que Han pudesse responder à criatura, uma placa apareceu na frente dele perguntando se Daesung queria retornar à Terra. O cara ainda não acredita e não entende o que aconteceu, e o assistente se interessa pelo terreno, perguntando se o cara é de lá. Daesung se lembra de rezar quase todos os dias para voltar para casa, então não há motivo para preocupação. Kan, sem pensar, aperta o botão para concordar em retornar à Terra, e o portal gradualmente começa a transportá-lo. Um momento depois, o personagem principal abre os olhos e vê um médico examinando-o. O homem se afasta de Daesung e se aproxima de sua mãe e explica que, devido ao fato de seu filho estar em estado vegetativo por tanto tempo, pode ser difícil para ele se mover no começo, mas que ele vai melhorar à medida que receber reabilitação. A mulher agradece ao médico assistente, ao qual ele responde que tudo aconteceu graças aos cuidados dela com o filho. Nesse momento, Kan começa a gritar alto, e os médicos e a mãe do menino que está por perto não entendem o que está acontecendo. Daesung não entende como ele conseguiu voltar para casa, e os pacientes da enfermaria próxima observam o sujeito com medo. O médico se aproxima lentamente de Kan para ajudar, mas ele é agressivo e exige que ele não se aproxime dele. Em vez de aceitar a ajuda do homem, ela morde a mão dele até sangrar. Ainda sem acreditar que está em casa, Kan acusa o médico de usar algum tipo de magia ou veneno para imobilizar o corpo do herói. Daesung começa a ficar histérico, repetindo delirantemente a mesma coisa sobre 80 anos no inferno, sem acreditar que tudo o que está acontecendo agora é real. Kan grita que não chegará a tempo e pede para retornar à realidade após o sonho. Nesse momento, 2 enfermeiros entram na sala em resposta aos gritos do menino. 2 homens agarram o protagonista, querendo colocá-lo na cama, ao que Kan grita e os ameaça de morte. Daesung fica furioso por ter acordado em um corpo tão fraco e terrível. E enquanto está deitado na cama, ele olha pela janela. Nesse momento, algo estranho acontece lá fora. Um portal brilhante aparece no céu. O portal cresce e se espalha pela cidade. E o personagem principal se pergunta de onde veio o buraco de minhoca. Enquanto isso, os enfermeiros conseguem colocar o sujeito na cama, mas ele começa a se soltar novamente, gritando que eles não vão viver depois do que fizeram com ele. A enfermeira injeta um sedativo no pescoço do menino para ajudá-lo a recobrar os sentidos. Antes de desmaiar, Daesung repete que vai se livrar de todos os presentes, enquanto aqueles ao seu redor o observam em silêncio. Algum tempo depois, notícias de última hora começam a passar na TV do quarto de Kan. O apresentador anuncia que um portão foi aberto em Seul, mas felizmente caçadores já foram enviados ao local para limpar a área. Um dos caçadores é contatado no ar, exigindo um relatório da situação, e ele responde que a missão está nos estágios finais de supressão. O caçador é questionado sobre quanto tempo mais levará para completar a missão. O homem pensa e responde que pode levar cerca de 1 hora. O líder responsável pelos caçadores exige que ele seja contatado imediatamente após a conclusão da missão, e ele mesmo cuidará do resto. A transmissão chega ao fim e o âncora do noticiário anuncia que a missão está chegando ao fim com sucesso, e todas as consequências foram quase eliminadas. A essa altura, Kan já havia acordado e conseguido ouvir parte da transmissão, surpreso que os caçadores estivessem operando em um buraco de minhoca. Nesse momento, o próprio chefe dos caçadores, um jovem de terno, entra em seu quarto e cumprimenta Kan alegremente. O personagem principal olha para o homem que entrou e não entende quem está na sua frente. O líder sorri e pergunta se Daesung não o reconhece. O cara olha atentamente para o líder e pergunta se é realmente Chang-ho.
O jovem fica feliz que Dae-sung o reconheceu e pergunta sobre o bem-estar de Han. O protagonista se levanta um pouco da cama e responde que se sente bem. E Ho responde que Han finalmente acordou 10 anos após sua queda repentina. Dae-sung se concentra no tempo gasto em estado vegetativo. O protagonista relembra daquele dia fatídico 10 anos atrás, quando ele e Ho estavam voltando para casa. Chang-ho explica que Han estava cheio de energia, mas de repente desmaiou. Desde então, o herói ficou em coma em uma cama de hospital por 10 anos. O sujeito acha que, segundo seus cálculos, passou 80 anos no inferno. No entanto, acontece que na vida real, apenas 10 anos se passaram. Han está feliz em voz alta, mas Ho não entende do que ele está falando. Ao que o personagem principal acena e pede ao amigo para não se preocupar muito. Dae-sung pensa em sua mãe, que estava preocupada com ele todo esse tempo. Então ela teve que arranjar 2 empregos ao mesmo tempo. Ho sorri e diz ao amigo para não se preocupar com nada, porque o mais importante para ele agora é se recuperar, e não há necessidade de sobrecarregar Han com trabalho, pois Chan já cuidou de tudo. Algum tempo depois, a mãe do personagem principal o ajuda em uma cadeira de rodas para doentes, e eles caminham juntos. No entanto, Kan não está nem um pouco afim de caminhadas. Ele acha que agora precisa assumir a responsabilidade por si mesmo e por sua família. Porém, no momento, o rapaz pouco pode fazer, pois seu corpo não lhe obedece, e ele está muito fraco. Dae-sung comenta com raiva que agora ele pode se tornar um fardo pesado para a família, porque na realidade não há menos crueldade do que no inferno. De repente, 2 homens adultos aparecem na frente de Dae-sung e sua mãe e cumprimentam a mulher ao vê-la. O sujeito olha para o homem e sente que ele é perigoso e fica cauteloso. Um dos homens, de terno preto, pergunta à mãe de Kan por que ela não atendeu as ligações e se ela não iria devolver o dinheiro. Enquanto o segundo, de terno cinza, fica surpreso que a mulher pensou que poderia se livrar deles tão facilmente. A mulher olha para o homem com medo e pede desculpas, dizendo que certamente devolverá o dinheiro no mês que vem. No entanto, o homem de terno preto não a escuta e a lembra que ela sempre diz a mesma coisa. A mãe de Kan segura cuidadosamente a mão do homem e lhe garante que desta vez ela definitivamente devolverá tudo. Sentindo a mão da mulher, o homem abruptamente a joga para longe, gritando como ela ousa tocá-lo. Han Dae-sung, que estava observando o tempo todo, olha com raiva para o homem que estava tratando sua mãe tão mal. O vilão de terno preto repreende a mulher, dizendo que o dinheiro emprestado deve ser devolvido e ameaça a mãe de Kan, perguntando se ela realmente acha que eles a tratarão bem desta vez. A mulher começa a chorar e pede que ele não resolva isso na frente do filho dela, e jura que devolverá o dinheiro no mês que vem. No entanto, essas palavras não afetam o homem de terno preto e ele arregaça as mangas, bravo com ela. O homem bate na mãe da personagem principal, dizendo em voz alta que talvez isso a ajude a ouvi-lo. Kan, que não tem poder para fazer nada, fica ainda mais irritado e assiste impotente a sua mãe sendo espancada, então ele xinga os homens. 2 vilões olham para o sujeito e falam sobre ele entre si. Dae-sung amaldiçoa os homens e continua a chamá-los de nomes. A mãe do herói se vira horrorizada e pede ao filho que pare de falar sobre homens daquele jeito. Um homem de terno preto agarra um sujeito pelo peito e o levanta, ameaçando-o. A mãe de Dae-sung olha para isso com horror e pede que o filho peça desculpas. A mulher continua pedindo ao homem que deixe seu filho ir, porque ele é apenas um paciente e não tem nada a ver com isso. O homem olha para a mulher e diz que todas as grandes somas de dinheiro foram destinadas especificamente ao seu tratamento. No entanto, Kan não parece assustado e continua chamando os vilões de nomes, perguntando o que eles farão a seguir. O homem olha para o sujeito e diz que ele é um sujeito atrevido que parece ter problemas de cabeça, pois vive procurando confusão. O homem de terno preto sorri e ameaça Kan, chamando-o de nomes. O homem joga o menino no chão com força e grita com ele, dizendo que Kan agora está completamente indefeso. Ele continua a bater no sujeito com violência, dizendo que ele mereceu. O homem exige ironicamente que Kan o xingue novamente. Mas o herói não pode fazer nada além de se defender dos chutes poderosos. O cara lamenta profundamente não poder fazer nada por causa de seu corpo fraco. A mãe observa horrorizada o sofrimento do filho e implora para que Dae-sung, o homem de terno preto, pare. No entanto, o vilão não a ouve e continua a espancar Dae-sung brutalmente. Kan persevera, mas pensa consigo mesmo que se estivessem no inferno agora, tudo seria completamente diferente. De repente,
um sinal aparece diante dos olhos do sujeito, como no inferno, oferecendo-lhe o início de uma jornada divina. Khan fica surpreso, olha para a placa e pensa na escolha que apareceu de repente. Claro, Khan aceita a missão e, de repente, tudo ao seu redor muda e ele não entende o que está acontecendo. O cara vê que tudo ao seu redor, exceto ele, congelou, como se o tempo tivesse parado. O herói assume que isso aconteceu porque ele participou da missão. Depois de estudar o quadro de detalhes do teste, Dae-sung considera a recompensa da missão de restauração, supondo que seu corpo será restaurado ao seu estado anterior. À sua frente, Khan vê uma marca vermelha, o objetivo que ele precisa alcançar. A princípio, Khan olha para o teste que apareceu de repente com descrença. No entanto, ele percebe que, pelo bem de seu corpo anterior, está pronto para fazer qualquer coisa. Por pouco, mas o herói começa a rastejar em direção à marca, sentindo que isso é muito difícil para ele, diferente da vida no inferno. Olhando para a placa, o rapaz vê que resta muito pouco tempo, então ele tenta pensar racionalmente para completar a missão. Dae-sung relê o desafio e percebe que pode completá-lo de muitas maneiras diferentes e que não precisa chegar ao ponto sozinho. Khan se repreende por ter pensado nisso somente agora, quando resta tão pouco tempo até o fim da missão. No entanto, ele não desiste e pega seu carrinho, o que o ajudará a chegar mais rápido ao ponto. De alguma forma, o menino consegue sentar-se na cadeira de rodas, embora ainda seja difícil para ele. Faltam apenas 10 segundos para o final do teste, mas Khan não desiste e chega ao posto de controle. Após completar o teste, um frasco de remédio aparece na frente do rapaz. Relaxado, Dae-sung bebe o conteúdo da garrafa. Imediatamente depois disso, Khan sente uma onda de força. Ele sente como a dor em todo o seu corpo desapareceu e sua força retornou. É neste ponto que o teste termina e as pessoas retornam à realidade. Então, a mãe do herói e os dois homens olham ao redor em busca de Khan. Dae-sung olha em volta, imaginando para onde Dae-sung foi. Nesse momento, enfermeiros do hospital correm até os vilões, e a mãe de Khan se aproxima do filho. Tae-seong olhou para o protagonista, imaginando como ele conseguiu ficar tão longe deles. Um homem de terno cinza se aproxima de sua parceira e sugere que eles saiam por enquanto. À noite no hospital, Dae-sung reflete sobre como a janela com uma escolha apareceu na sua frente. O cara acha que precisa restaurar seu corpo o mais rápido possível antes que os vilões retornem. Então, ele decide que precisa criar uma missão para si mesmo. De repente, o protagonista ouve algum tipo de notificação de que o panteão está esperando por ele, e ele se pergunta de onde está ouvindo isso. De repente, seu corpo parece ser transportado para algum lugar, e ele pensa que está em um sonho. Um quadro de avisos aparece na frente de Han, informando-o que um avatar foi criado com base nas informações para fins de treinamento. E Dae-sung sente que isso não é um sonho. Primeiro, o programa gera uma tarefa para o herói: destruir o objeto especificado, e o rosto de um monstro azul aparece na frente de Khan. Depois de se recompor, o sujeito bate no objeto com toda a força. Após completar esta tarefa, Dae-sung tem a tarefa de correr 10 km em 3 horas. O próximo treino do personagem principal são 1000 séries de flexões, que o cara faz com dificuldade. Depois de concluir essas tarefas, Han olha para a tabela de notificações e vê que concluiu apenas 55% da implementação, o que o surpreende muito, porque ele já fez muita coisa. Dae-sung continua indignado e pede para receber uma tarefa normal. O sistema ouve os desejos do sujeito e emite um novo treinamento. Uma luta, onde, tendo estudado as informações, Dae-sung vê um alvo, um demônio chorando. Neste momento, surge um teletransportador, de onde emerge um monstro, inimigo do herói. O cara reconhece seu oponente e diz que quase morreu no inferno por causa dele. O monstro ataca Dae-sung e ele começa a se defender, notando que nesse ritmo Han será morto. Portanto, depois de se recompor, o herói salta para enfrentar o inimigo, balançando o braço para atacar. No entanto, o monstro contra-ataca facilmente o sujeito, jogando-o no chão. No entanto, Khan não se desespera e vai atacar novamente, considerando humilhante estar perdendo. Os oponentes continuam a atacar uns aos outros, quando de repente o monstro consegue agarrar o sujeito. A princípio, o herói parece confuso, mas depois ele se lembra de como lidou com o inimigo no inferno e se livrou dele. Nesse momento, a pata do monstro que segurava Dae-sung se quebra ao meio e o garoto se liberta de suas garras. Enquanto o inimigo se recupera da dor, Khan diz alegremente que se esqueceu completamente da espada que pode ser invocada aqui.
O monstro recobra os sentidos e se prepara para atacar o sujeito novamente. Mas Daisung está pronto para isso. Com a arma, Daisung corta facilmente o inimigo em pedaços. E depois disso, uma placa aparece notificando sobre o fim da missão. De manhã, no hospital, a mãe do personagem principal acorda com alguém abrindo a janela, mas vê seu filho saudável. Algum tempo depois, o menino é examinado no hospital. A mãe pergunta ao médico assistente se é possível que seu filho se recupere tão rápido. A mulher ainda não acredita no que está acontecendo, que seu filho conseguiu se recuperar em 15 dias. O médico assistente responde que não pode afirmar nada com certeza, pois, do ponto de vista médico, uma recuperação tão rápida é impossível. A mulher começa a ficar nervosa e gaguejar, querendo fazer sua pergunta ao médico. Como resultado, ela pergunta ao médico se o que ela acha que aconteceu com seu filho é o que aconteceu com ela. O homem se apressa para tranquilizar a mãe do herói, dizendo que normalmente algumas peculiaridades aparecem, então ela não deve se preocupar. Nesse momento, Khan ignora outro exame, ao qual o médico explica que a condição e o caso do sujeito são surpreendentes. A mãe do personagem principal olha para a foto com atenção, sinceramente feliz que seu filho esteja bem. Daisung está feliz consigo mesmo porque seu corpo está normal. Então ele decide que precisa retornar ao seu estado anterior o mais rápido possível. Ao sair do hospital, o menino se vira para esperar pela mãe e a vê se despedindo da equipe do hospital. O menino ouve uma enfermeira tranquilizando uma mulher que espera seu filho acordar há 10 anos. Ao ver as lágrimas de sua mãe, Han pensa em quão difícil deve ter sido para ela todo esse tempo. Então agora ele entende que irá protegê-la. Um pouco mais tarde, ao ir ao banheiro no hospital, Daisung invoca um teletransporte para o panteão, querendo acelerar a implementação. O sistema oferece ao sujeito a oportunidade de fazer um teste aleatório e pede que ele escolha o nível de dificuldade. Mas o sujeito pensa consigo mesmo que terminará esse teste chato o mais rápido possível. Uma vez reunidos, Khan seleciona o nível de dificuldade mais alto, o Inferno, e um inimigo começa a surgir das cinzas. Enquanto espera por ele, Daisung fica quieto e fica surpreso com a quantidade de barulho que há. No entanto, olhando para seu atual oponente, Daisung fica surpreso. Ele fica chocado ao ver seu próprio exemplar diante dele. Seu oponente parece forte e poderoso. A princípio, Khan não fica surpreso. Ao ver sua cópia, ele calmamente pega sua arma e se prepara para lidar com o inimigo. A luta começa. Os oponentes se derrotam quase que igualmente. O Khan do Inferno continua atacando o protagonista, que percebe que ainda está mais fraco que sua cópia em seu estado atual. A cópia continua a atacar, e Daisung sorri ao ver como sua própria falsificação é superior à original. No entanto, o cara não relaxa e não desanima, completamente confiante em sua vitória. Reunindo suas forças, Khan usa a técnica Ira do Caçador de Sangue. Entretanto, a cópia não se perde e se aproxima para atacar o herói. Aproveitando o momento, Daisung consegue agarrar seu oponente e jogá-lo no chão. No entanto, a cópia não desiste tão facilmente, então ela habilmente se liberta das garras de Khan e fere o herói no braço. O protagonista olha para a cópia e assume que ela também usa a mesma técnica que ele. Daisung do Inferno para de atacar o cara, e Han já está exausto. Atacando habilmente o protagonista, a cópia coloca sua espada contra as costas de Daisung. Sem perder tempo, o oponente do sujeito o fere no ombro e levanta sua arma para cortar o membro completamente. Neste momento, na realidade, uma faxineira bate no vaso sanitário, perguntando se há alguém lá dentro. Khan não reage porque não ouve as palavras dela, e a mulher atrás da porta fica indignada porque a porta está fechada. A faxineira pega as chaves para abrir a porta do banheiro. Enquanto isso, no panteão, o protagonista sente que todas as suas tentativas são inúteis. O cara está sangrando e começa a se desesperar, porque se perder, tudo o que foi acumulado antes irá desaparecer. Daisung tenta encontrar uma maneira de sair dessa situação, para encontrar uma maneira de matar sua própria cópia. De repente, o herói tem a ideia de dar uma olhada no inventário. Neste momento, na realidade, a faxineira está quase abrindo a porta quando, de repente, alguém se vira para ela, perguntando se ela ouviu ser chamada para o 3º andar, e ela concorda, afastando-se do banheiro. Neste momento, um pequeno teletransporte aparece ao lado de Daisung em seu inventário. O sujeito estende a mão em sua direção, pedindo para o oponente esperar, pois ele ainda não completou sua tarefa. Do seu inventário, o personagem principal tira uma garrafa de poção, que ele recebe a cada tarefa concluída.
Khan bebe o conteúdo da garrafa e observa que mais 5 delas o ajudarão a sobreviver à luta. O inimigo não espera mais pelo sujeito e se aproxima para atacar, mas o protagonista desvia da espada do imitador. Tendo habilmente atingido o inimigo do inferno, Daesung está feliz por sentir exatamente o que precisa agora. O cara novamente pega a poção necessária no teletransportador. Depois de pegar os frascos, Khan toma a poção, percebendo que não adianta mais esperar. Daesung, bebendo o conteúdo do recipiente, desvia do ataque da cópia no rosto. O cara bebe várias poções seguidas, desviando habilmente dos ataques do inimigo. Daesung agora é capaz de aparar ataques inimigos, contê-los e contra-atacar. O cara ainda toma poções para se fortalecer durante a luta. Enquanto apara os golpes da cópia, Daesung ainda percebe que sua força é inferior à do oponente. Nesse momento, a cópia agarra o personagem principal pelo pescoço, não permitindo que ele escape. O inimigo já está levantando sua espada sobre o sujeito, mas naquele momento, Daesung chama seu inventário. O inventário aparece bem na frente de Khan, protegendo-o do golpe de espada, mas permitindo que o herói perfure o estômago da cópia. Daesung não parece tenso, ele não sente nenhuma dor pelo golpe. Gradualmente, a cópia começa a enfraquecer porque Khan a derrotou. Neste momento, a cópia parece ser sugada para o inventário do protagonista e Daesung relaxa. Nesse ponto, o sistema notifica o sujeito sobre o fim da missão e Han sente que algo está acontecendo com seu corpo. Seu corpo retornou à forma original, o que deixa Daesung muito feliz, mas ao mesmo tempo um pouco decepcionado porque agora suas cicatrizes do inferno estão visíveis. No entanto, o sujeito se recompõe e pede ao sistema para trazê-lo de volta. Neste ponto, aparece uma placa com uma mensagem não lida. Khan lê uma mensagem do sistema afirmando que o inferno dá as boas-vindas ao seu soberano e os demônios aguardarão sua chegada no panteão. Khan sorri, dizendo que é obrigado a ajudar, apesar de 80 anos de sofrimento passados no inferno. Daesung fica furioso e envia o sistema exigindo deixá-lo sair. Voltando à realidade, Han começa a fazer exercícios físicos e sua mãe, ao ver isso, fica surpresa, pois o médico disse que ele não é como os acordados. O homem explica que ainda não há sintomas específicos de despertar, então a mãe não deve se preocupar muito, mas o comportamento atual do filho não pode ser explicado. A mulher se desespera, dizendo em voz alta como isso pôde acontecer com seu filho. O médico diz à mulher que fez de tudo para ajudar o rapaz e que uma associação especial cuidará do resto, pelo que a mulher agradece. No caminho para casa, Daesung pensa nas palavras do médico sobre a associação. O cara tentou fingir que não percebeu nada, mas ainda assim, algo está errado. O menino decide que sua mãe está escondendo algo dele. Olhando pela janela do carro, o herói vê como a cidade mudou. Muitos prédios destruídos apareceram, e Daesung se pergunta o que aconteceu durante os 10 anos de sua ausência. Finalmente, chegando em casa, a mãe de Khan diz para ele descansar um pouco antes que ela chegue. Ao entrar na casa, o herói vê uma garota de cabelos rosa e não entende quem ela é. A bela se levanta e olha para o rapaz com surpresa. Nesse momento, a mãe entra na sala e pergunta ao filho sorrindo o que ele quer comer, pois ele deve estar com fome. Nesse momento, a mãe percebe a menina e pergunta surpresa onde ela, Jisoo, estava todo esse tempo. A menina de cabelos rosa aperta timidamente o dinheiro em suas mãos e sua mãe aceita o que quer que seja. Enquanto isso, Daesung observa o que está acontecendo em choque e percebe nervosamente que não reconheceu sua própria irmã Jisoo. A menina, enquanto isso, passa pelo irmão e diz que ele parece quase saudável, enquanto para eles todos os dias eram um inferno. A menina de cabelos rosa sai e sua mãe corre até a porta para perguntar onde sua filha está indo. Nesse momento, alguém bate na porta exigindo que ela seja aberta. Khan e sua mãe descobrem que essas são as vozes de 2 vilões do hospital. Atrás da cerca, um homem de terno cinza ameaça quebrar a porta se não a abrirem para ele. Por algum tempo, ninguém abre as portas e os bandidos começam a enlouquecer. Jisoo ainda está parada na frente da porta e nervosamente pede para ela se aproximar da casa. O homem de terno cinza continua a invadir e Daesung pergunta se eles estão na casa errada. Naquele momento, Jisoo sai, descontente com o barulho dos homens, e passa por eles. Os bandidos não sabem quem ela é, mas presumem que ela seja filha da mãe do personagem principal. Sem perder tempo, os dois vão para trás da cerca, em direção à casa de Khan, descontentes porque a porta não foi aberta para eles.
A mãe de Dae-sung começa a dar desculpas, dizendo que não pôde ligar porque seu filho já tinha alta do hospital. A mulher pega várias notas e as entrega aos canalhas, dizendo que era tudo o que ela tinha por enquanto. No entanto, os homens não ficam felizes com isso e arrancam a bolsa das mãos da mulher. E Kan começa a ficar bravo. Um homem de terno cinza ameaça a mãe de Kan, bate nela e grita que ela realmente pensou que eles viriam até ela com uma quantia tão irrisória de dinheiro. A mulher cai no asfalto e não responde. Dae-sung, vendo o que foi feito com sua mãe, fica ainda mais bravo e bate no vilão de traje. Nesse momento, Tae-sung entra e vê seu parceiro espancado. Kan olha para os bandidos com confiança, dizendo que estava planejando encontrá-los há 1 hora, mas eles mesmos vieram. Tae-sung lembra onde viu o cara e pergunta com raiva se ele era o que estava na cadeira de rodas no hospital. Dae-sung ignora a pergunta e começa a se aproximar dos homens, agarrando o rosto de Song. O sujeito balança o braço para golpear, dizendo que no inferno ele devolveu tudo para quem o atingiu. O cara continua batendo em Tae-sung. Apesar do homem já estar sangrando, o herói não para e continua torturando o bandido. Finalmente, Han solta Tae-sung, e o homem vê uma cadeira ao lado dele que ele pode usar contra o cara. Um Tae-sung irritado pega uma cadeira e a balança para atingir o protagonista. No entanto, o sujeito esperava isso do bandido e dá um soco no rosto do homem, atravessando a cadeira. O bandido cai com o golpe, e nesse momento seu parceiro cai em si. O homem de terno cinza pega uma faca e provoca Kan para que se aproxime. Dae-sung se aproxima do vilão e agarra a mão que segura a faca. Dae-sung pergunta se esta é a mão com que o homem bateu em sua mãe. E sem esperar pela resposta, ele estica a mão do bastardo de forma não natural. Ao ver que eles o tornaram seu parceiro, Tae-sung diz com raiva a Han que ele não será capaz de viver uma vida normal depois disso. Dae-sung não se deixa afetar pelas palavras do homem e calmamente responde que só há uma maneira nesses casos: assassinato. No entanto, o herói é parado pela mãe, que grita para o filho parar. A mulher diz ao filho que isso não está certo, então os vilões fogem rapidamente e vão embora em um carro. Entre si, os bandidos discutem sobre Kan, sua condição física e o fato de ele ter estado recentemente no hospital. Tae-sung está indignado que Han esteja agindo assim depois de 10 anos em coma. Mas seu parceiro está mais preocupado por não ter recebido o dinheiro ou mesmo o recibo de que o chefe falou. Tae-sung responde que o recibo e o dinheiro não são importantes agora. O principal é derrotar Han. Mas naquele momento, o carro dos bandidos passa por Jisoo, e o homem tem uma ideia. Naquela época, na casa da família Kan, a mãe conta que vendeu a casa e deixou uma pequena loja para sustentar o filho em um bom hospital. A mulher esperava que Dae-sung saísse rapidamente do coma. No entanto, o dinheiro voou rapidamente e a mulher, por recomendação de uma amiga, recebeu um empréstimo no setor financeiro. No entanto, pagar a dívida acabou sendo difícil, porque não só o valor do empréstimo cresceu, mas também os juros. Kan pergunta à mãe se sua irmã ainda está na escola. A mulher responde que Jisoo desistiu no ano passado e que no ano passado, sua mãe se machucou enquanto trabalhava em um restaurante. Então sua irmã ajudou. A mulher acrescenta que a filha também sofreu, pois trabalha em um posto de gasolina durante o dia e vai ao mercado à noite. Dae-sung fica indignada porque sua mãe impediu que sua irmã fosse expulsa da escola. Porque Jisoo deveria ter educação, mas a mulher diz que tentou impedir sua filha, mas não funcionou. A mãe do herói acrescenta que ele não tem parentes e que talvez algo tenha acontecido meses antes. Dae-sung fica bravo porque sua família teve que passar por isso, então ele diz em voz alta que eles deveriam tê-lo deixado. A mulher diz ao filho para parar de falar daquele jeito, porque eles são uma família. De repente, naquele momento, o telefone começa a tocar. A mãe do menino olha para quem está ligando e diz que são aqueles 2 canalhas, aos quais Kan pede que lhe passe o telefone. Dae-sung começa a conversar com os bandidos e eles lhe dão informações sobre sua irmã, que eles fizeram refém. Os homens pegaram Jisoo, colocaram-na no carro e ameaçaram Han por telefone, dizendo que ele havia atacado as pessoas erradas. Tae-sung diz que o personagem principal tem um dia para conseguir 100 milhões e contatá-lo, pedindo para ele ficar sem truques, porque a irmã de Han está com eles. Depois de encerrar a ligação, Han parece irritado e concentrado. Então sua mãe pergunta o que aconteceu. O rapaz não diz o que há de errado e está prestes a ir embora. Mas sua mãe quer impedi-lo. A mulher pede ao filho que não saia se for algo perigoso, porque tudo pode acontecer. Se o filho dela for para a prisão ou para outro lugar, ela não poderá viver.
O cara entende que não vai conseguir matar os vilões, porque afinal ele não está no inferno. O menino ainda não diz nada à mãe, mas recebe uma notificação e para ler. O personagem principal se volta para sua mãe e pede que ela não se preocupe e que nada lhe aconteça. Tendo ido para um lugar isolado, o cara começa a estudar as informações da tabela, que forneceu uma lista de habilidades. Depois de pensar cuidadosamente, Han Dae-sung escolhe uma habilidade específica para si. Nesse momento, o bandido leva Jisoo para seu esconderijo e o homem de terno cinza espera que Han não venha até lá. A princípio, Tae-sung parece calmo e confiante de que Dae-sung não virá tão rápido. Mas quando ele entra no elevador, um brilho estranho aparece em todos os lugares, surpreendendo o homem. Nesse momento, algo aparece nos polígonos de Tae-sung e ele fica assustado. Kan aparece na frente do bandido, sorrindo para a reação dele e dizendo que lhe pediram para trazer dinheiro. Anteriormente, o herói escolhia a habilidade Shadowcaster para si mesmo. Ao testar essa habilidade, Kan ficou surpreso com suas capacidades. O cara abriu um pequeno portal para as sombras e jogou um pedaço de pano com o sangue de Tae-sung nele, e pediu para as sombras rastrearem o bastardo e transferi-lo para ele. Graças a essa técnica, o rapaz foi transportado direto para o elevador onde estavam os bandidos e sua irmã. O homem de terno cinza começa a atacar Kan. No entanto, ele desvia e contra-ataca o oponente no rosto. Tae-sung fica impressionado com as habilidades do garoto. Ele fica nervoso e assustado com as suposições sobre quem é Han. Jisoo, que estava no elevador o tempo todo, ficou tão impressionada com as habilidades do irmão quanto Tae-sung. Dae-sung se vira para o bandido e pergunta o que significa desperto. Nesse momento, o elevador chega ao andar desejado e Tae-sung corre para sair dele para informar seus companheiros sobre o hóspede indesejado. No entanto, o sujeito o alcança e o deixa inconsciente na hora. Vendo o que aconteceu com o homem, os parceiros, que estavam sentados em silêncio até então, saltam de seus assentos e se preparam para atacar Kan. Dae-sung ultrapassa facilmente os oponentes com a ajuda da tecnologia, atacando habilmente e vencendo lutas. Algum tempo depois, o cara supera todos os seus inimigos. Han se aproxima de Jisoo, que estava observando tudo o que estava acontecendo. O menino se inclina para a irmã e pergunta se ela está bem. O irmão afasta a fita da boca da menina e desamarra suas mãos, dizendo-lhe para ir para casa. A menina pergunta com medo o que seu irmão vai fazer. Dae-sung se vira para a irmã e diz que vai se atrasar porque precisa ver uma coisa. Essa é a última coisa que Jisoo ouve quando entra no elevador. O cara vai explorar o prédio onde estão os malfeitores de sua mãe. Enquanto sobe as escadas, o herói vê homens fumantes olhando para ele interrogativamente. Dae-sung diz ironicamente que tipo de pulgas há neste prédio. É claro que os homens reagem ao insulto do jovem e vão brigar com ele. Kan está preparado para isso e diz aos bandidos que eles o irritam. O cara lida facilmente com os homens que ficam em seu caminho. Nesse momento, o telefone do estranho toca. Um homem ameaçador e animado pega o telefone e diz severamente que pediu para não ser incomodado enquanto se vaporiza, mas lhe dizem que há um problema e que ele deve aparecer no escritório. O homem fica bravo porque não é um cão de recados, mas lhe dizem que o assunto é urgente e que o escritório está em perigo. Nesse ponto, a conversa é interrompida e o homem se levanta irritado, percebendo que terá que ir até o prédio onde Kan está. Nesse momento, Dae-sung continuou a lidar com os bandidos, derrotando cada um deles. Agora há um homem assustado sentado na frente do rapaz, implorando para que ele não o toque. No entanto, Dae-sung não vai parar, ele é extremamente sério. Nesse momento, um homem da casa de banhos derruba a parede e invade o prédio. Ele não faz cerimônia e acerta o sujeito bem no rosto. Depois de jogar Kan no chão, o homem percebe que ele enlouqueceu completamente. Nesse ponto, Dae-sung pensa que nem sua mãe nem sua irmã ficaram surpresas quando ele usou seus poderes. O cara não perde tempo e começa a usar a nova técnica de sombra, pensando consigo mesmo que é incrível que pessoas como ele consigam viver em paz com pessoas comuns. O homem se afasta de Kan, que estava usando a técnica. Ele também percebe que o herói rasgou um pedaço de tecido de sua camisa, então o vilão percebe que o sujeito é muito inteligente. Levantando-se, Han pergunta ao homem se ele está acordado. O homem sorri e diz que não há necessidade de sentir pena dele e que ele vai mandar Kan para o inferno. Instantaneamente, ele usa alguma técnica e fica muito maior, demonstrando o poder de seu corpo. No entanto, Dae-sung não perde a coragem e dá um soco no rosto do oponente, fazendo-o sangrar. Ao mesmo tempo, Kan facilmente joga seu oponente direto na parede, e o homem, horrorizado,
não entende por que ele está mais fraco. Ele não tem tempo de fazer nada antes que o personagem principal o ataque no rosto novamente com o pé. Khan fica bravo e pergunta em voz alta o quanto esse bastardo sabe sobre o inferno. E, em geral, a família do cara sofreu durante todo esse tempo de sua ausência. O homem percebe com horror que o sujeito é de uma classe completamente diferente, então ele precisa ter cuidado e definitivamente sobreviver. Depois de pensar bem, o inimigo pede misericórdia a Dae-sung. O homem diz que está pronto para dar todo o seu dinheiro só para sobreviver. O Khan se interessa pela oferta de dinheiro do vilão e pergunta onde ele está. O inimigo aponta para o sujeito que eles estão no cofre do escritório. Khan diz ironicamente que aceitará a oferta, já que o próprio homem disse isso, e se vira para ir até o cofre. Assim que o sujeito se afasta, o homem imediatamente foge. Ao entrar no escritório, Khan diz ao homem sentado ali para ir embora. Caso contrário, ele o matará também. Nesse momento, o homem que foi espancado por Khan entra em seu carro, xingando o protagonista, dizendo que irá matá-lo e a sua família. Mas naquele momento, logo atrás dele, no banco de trás, aparece Dae-sung, acusando o canalha de não lhe contar o código do cofre. Naturalmente, o homem fica surpreso e assustado por Khan tê-lo encontrado. Ele pergunta ao sujeito como ele o encontrou, mas o herói não responde à pergunta, e não temos a capacidade de usar nossa técnica de sombra. O cara acrescenta que o importante agora é que ele saberá onde o canalha está e poderá encontrá-lo a qualquer momento. Algum tempo depois, o personagem principal teletransporta o dinheiro do cofre para si mesmo. No total, o sujeito recebeu 500 milhões e 3.200 wons. E agora ele está se perguntando quanto tempo conseguirá viver com essa quantia. Han se pergunta se conseguiria comprar alguns apartamentos em Seul com tanto dinheiro. Algum tempo depois, o protagonista chega a uma loja de tecnologia e é aconselhado sobre um novo modelo de telefone por quase 3 milhões de wons. A Dae-sung não tem pressa em pagar a compra e pergunta ao consultor sobre outro modelo. O vendedor explica que outro modelo é mais popular entre as meninas e custa quase 2 milhões. Ao ouvir isso, o herói pensa em comprar um telefone. O vendedor vê o tormento do jovem e acha que ele está sendo muito persistente. Então, ele oferece abertamente um plano de parcelamento. No entanto, neste caso, Khan diz com segurança que leva os dois modelos e o vendedor fica surpreso. O consultor pensa consigo mesmo que ganhou na loteria uma quantia tão grande de dinheiro. Ao chegar em casa, Khan deixa um pacote com novos equipamentos na mesa do seu quarto. Nesse momento, ela o chama, dizendo que é hora de ir comer. Mas o jovem responde que precisa sair. A mulher olha para dentro da sala e pergunta novamente ao filho. No entanto, ele vê uma sala vazia e fica surpreso por ter conseguido sair tão rápido. Enquanto isso, o cara vai encontrar seu amigo Chan-ho. Ao vê-lo, o personagem principal se aproxima da mesa onde seu amigo está descansando. Para si mesmo, Pro observa que Khan mudou muito. Amigos sentam-se à mesa e reúnem-se para brindar ao encontro. Chan pergunta ao amigo se ele já decidiu o que fará em seguida. Dae-sung bebe a bebida e responde que ainda não sabe. Ó diz seriamente ao amigo que eles não são mais crianças estúpidas. Mas Han não está afim. Ele está completamente absorto na bebida. De repente, o protagonista pergunta quantos andares do prédio ele pode comprar por 500 milhões. E Ho se pergunta de onde o cara tirou tanto dinheiro. Pensando na pergunta do amigo, Chan-ho diz que por essa quantia de dinheiro, ele poderia procurar um apartamento fora de Seul. Ao ouvir isso, Han pergunta quanto custam os apartamentos em Seul. Tomando um gole de álcool, Ho responde que o custo de um apartamento na capital é de aproximadamente 2 bilhões. Khan fica em silêncio e seu amigo sorri, aconselhando-o a se recompor, porque nos 10 anos em que o cara ficou inconsciente, muita coisa mudou. Depois de beber mais um pouco, Ho diz que, de acordo com a mãe do personagem principal, o cara acordou. Khan responde que só poderá responder depois de aprender o que é o despertar. O amigo sorri e diz que Dae-sung talvez não soubesse disso mesmo se tivesse acordado. Depois de terminar o jantar, os amigos continuam a conversa e Ho começa a contar sobre como, após a queda do amigo, vários portais começaram a aparecer. Chan explica que as autoridades inicialmente ordenaram uma investigação sobre o fenômeno. Entretanto, em algum momento, esses portais começaram a rachar e monstros começaram a aparecer de lá. Claro, eles atacavam pessoas, e nenhuma arma moderna conseguia detê-los. Por isso, o número de vítimas aumentou cada vez mais. Khan pergunta novamente se os monstros realmente não são afetados por nada.
A confirma isso, dizendo que pode-se considerar que nenhuma arma convencional funciona. No entanto, mais tarde, conforme a pesquisa progredia, ficou claro que apenas armas de aura obtidas dos biomateriais dos próprios monstros funcionavam neles. Somente os despertos podem usar tais armas. Terminando sua história, Shan-ho aponta para seu amigo e diz que Han pode enfrentar monstros porque ele está desperto. Dae-sung pega seu telefone, pensando em voz alta nas palavras do amigo. E Ho pergunta sobre o modelo do aparelho, ao que o protagonista começa a se gabar de ter comprado a versão mais recente. Mas Ho diz com um sorriso que o modelo não é nada novo e pode ser comprado por quase nada. Dae-sung fica bravo com sua estupidez, e seu amigo brinca chamando o herói de desajeitado. Voltando à conversa sobre os despertos, Ho diz que uma de suas características é o fortalecimento do corpo através do controle da aura. Virando-se para o amigo, Shan-ho ressalta que o rapaz rapidamente restaurou seu corpo e também espancou várias pessoas. Dae-sung pensa sobre isso e pergunta ao seu amigo se as pessoas despertas são pagas. Ho fica surpreso com a falta de seriedade do amigo e pergunta. No entanto, Kan afirma que está seriamente interessado em saber quanto dinheiro pode ser ganho com isso. Seu amigo não tem tempo de responder, quando de repente um portal começa a se formar não muito longe de seus amigos. As pessoas ao redor começam a observar o portal vermelho com expectativa. Neste momento, orcs começam a aparecer do portal. As pessoas ao redor ficam chocadas e começam a entrar em pânico. Ou não entende por que o portal se abriu agora. Kan se pergunta que tipo de aberrações são essas, porque em AoU havia monstros completamente diferentes. O personagem principal pega uma pedra e diz em voz alta que provavelmente vale a pena competir com os monstros que chegaram, o que surpreende seu amigo. Dae-sung joga uma pedra em um dos orcs e olha atentamente para o monstro. Kan sente que algo está errado com os orcs. Eles se comportam e parecem estranhos. Depois de examinar cuidadosamente a reação do monstro ao ataque, Dae-sung vê que o orc tem algum tipo de escudo. Ho grita com seu amigo dizendo que ele já mencionou que armas humanas não funcionam em monstros. Nesse momento, um dos orcs começa a atacar seus amigos e Ho se esconde, sentindo que o fim chegou. No entanto, Kan salva seu amigo esmagando a cabeça do monstro, dizendo que pode lidar com eles com as próprias mãos. Shan-ho olha chocado para Dae-sung e fica surpreso com a facilidade com que ele consegue lidar com o orc. Enquanto isso, os monstros começam a atacar um por um, e Dae-sung luta contra cada um deles. Vendo seu amigo lidar com monstros com bastante facilidade, Ho estima que o nível de Dae-sung esteja acima do rank B. No entanto, ele imediatamente cai em si, e percebe que precisa começar a evacuar os civis. Alguns monstros são distraídos por pessoas desarmadas que não podem fazer nada contra eles. Vendo a confusão dos civis, Chang-ho grita e exige que todos se acalmem e que ele saiba uma maneira segura de sair dali. O rapaz se aproxima das pessoas e pede que elas o sigam. De repente, vários orcs aparecem bem na frente dos homens desarmados. As pessoas começam a entrar em pânico e os monstros começam a atacar alguns civis. Uma menina que perdeu a mãe no meio da multidão se vê em perigo. O monstro estava prestes a atacar a criança, mas a menina foi salva por Ho, que a agarrou a tempo. Nesse momento, Kan vem ao resgate, atacando o orc que atacou seu amigo, o que deixa Ho muito feliz. Dae-sung fica feliz que seu amigo esteja bem e pede para ele ir embora, já que ele só está atrapalhando. Shan-ho e a garota olham para o Salvador e estão prestes a partir para um lugar seguro. Ho ordena e diz ao povo para seguir o leito do rio o mais rápido possível. Entretanto, no momento do ataque dos monstros aos civis, alguém em um café próximo está gravando uma transmissão ao vivo do que está acontecendo. Os acontecimentos são comentados pelo eterno garçom, que não está nem um pouco preocupado com sua segurança. Orcs cercam e atacam o personagem principal. Em um momento, Kan erra um golpe do monstro e é jogado em um carro próximo, fazendo com que os espectadores da transmissão acreditem que o sujeito esteja morto. Nesse momento, Shan-ho, que estava salvando pessoas, leva a menina até sua mãe. Um dos civis pergunta ao rapaz se ele quer voltar para a superfície. Neste momento, acima, os orcs gradualmente cercam o personagem principal, que ainda está inconsciente. O garçom que estava gravando a transmissão olha para Dae-sung deitado e diz que o sujeito está em grande perigo. Os monstros estão se aproximando de Kan e o cinegrafista não consegue assistir enquanto o herói é morto. Entretanto, no último momento, algo acontece e os orcs param. Dae-sung aparece atrás de um dos monstros e o mata. O garçom fica surpreso que Kan tenha sobrevivido e continua a filmar o que está acontecendo.
O protagonista cai de pé e se vira para os monstros, dizendo que graças a eles ele conseguiu recarregar um pouco. O cara acrescenta que agora matará os orcs um por um sem qualquer dor. Imagens do massacre dos orcs por Khan são transmitidas. O cinegrafista recebe comentários pedindo para que ele se aproxime para capturar a parte mais interessante, o que ele acha que deixou os fãs loucos. No entanto, para motivar o garçom, eles começam a jogar dinheiro nele com a condição de que ele se aproxime. O operador acha que não importa o valor. Ainda é assustador chegar tão perto. Olhando para Han, que desvia facilmente de todos os ataques, o garçom pensa que chegar mais perto não é brincadeira. Enquanto isso, o operador recebe a promessa de ainda mais dinheiro se continuar a cumprir as condições. A princípio, o sujeito hesita se deve ir a algum lugar, mas alguém envia uma quantia de 20 milhões de wons, o que o deixa chocado. No entanto, acontece que o dinheiro está sendo doado por uma determinada organização que atende às condições do chefe. Os funcionários discutem entre si que agora o garçom irá se movimentar para cumprir suas condições, e as pessoas da organização também vão direto ao ponto. Um dos homens diz ao colega que eles finalmente se sentem espiões e que Khan é quem eles precisam. Enquanto isso, o personagem principal acabou com os orcs que o atacaram. Os monstros que se aproximam examinam cautelosamente o campo de batalha. E o sujeito observa ironicamente que os orcs ficaram com medo. De repente, um dos monstros é morto pelo mesmo orc, só que maior. O garçom observa tudo isso e entende que recebeu um salário alto demais para recusar tão facilmente. O operador sai e se esconde atrás do carro, assegurando-se de que essa oportunidade só acontece uma vez na vida. Daesung olha para os orcs recém-aparecidos com irritação, porque se isso continuar, sua força acabará rapidamente. De repente, Chan-ho aparece ao lado do operador, perguntando o que o garçom está fazendo ali. O cara grita com o cinegrafista, que larga a câmera e o microfone com medo. Conduz o garçom da rua para dentro do prédio. O operador entra em pânico porque perdeu sua câmera e microfone e não pode continuar transmitindo, o que significa que não receberá dinheiro. De repente, um orc aparece bem na frente de Ho, o garçom. O cinegrafista imediatamente perde o controle e Chan-ho fica nervoso, pois não sabe o que fazer a seguir. Naquele momento, algo explode na cabeça do monstro. Virando-se, Ho vê seu amigo Han, que salvou sua vida novamente. Ao entrar no café, Daesung pergunta ao amigo por que ele voltou e pergunta se Ho pode ficar vivo pelos próximos 20 minutos, já que o cara precisa ir a algum lugar. E Ho concorda. O cara diz a Han que os clãs chegarão aqui em breve e promete contar a ele sobre eles quando Daesung retornar. O personagem principal invoca um teletransporte para o panteão e é transportado para lá, embora o observador fique surpreso que seu amigo possa abrir portais. Depois de se mudar para o panteão, Daesung reclama alto sobre estar cansado da batalha passada com os orcs. Depois de verificar quanto poder mágico lhe resta, o sujeito fica desapontado e pergunta ao terminal qual é a maneira mais rápida de restaurá-lo. O sistema sugere usar um diário e o cara lembra que o preencheu quando estava no inferno. O personagem principal vê seu diário sistematizado. O cara observa o processo de sistematização em silêncio. Após a conclusão da operação, o sistema inicia a impressão e a conclui em breve. Khan não está se sentindo bem e quer pular direto para o momento em que recebeu seus poderes mágicos. Depois de pensar um pouco, o sujeito indica o número da 16ª página para onde ele quer ir. Enquanto isso, no mundo real, o garçom e Ho sobem as escadas em direção ao café, e o cinegrafista olha para Chang-ho, pensando em sua conexão com Han. A operadora pergunta para onde Daesung foi. No entanto, Ho entende o que está acontecendo e pergunta diretamente se o cinegrafista recebeu dinheiro para filmar o rosto de Han. O garçom não responde, e Ho diz para ele ficar quieto e segui-los até o telhado, pois ainda pode haver criaturas sobreviventes. O cara recebe uma mensagem do clã Soul, notificando-o de que os responsáveis pela evacuação estão atrasados. Então Ho precisa ser mais cuidadoso, ao que o cara pensa consigo mesmo que seria bom se Jason retornasse. Enquanto isso, no panteão, o protagonista foi para a página 16 de seu diário, e agora sente como tudo ao redor ficou quieto. Neste momento, algo enorme aparece atrás do herói, indicando que um objeto não identificado apareceu e precisa ser destruído. A criatura direciona um raio laser para o herói, que deve ser desviado. O cara consegue evitar os ataques e o monstro se acalma por um tempo. Então, a criatura e Han começam a lutar, e Daesung decide que precisa acabar com o inimigo o mais rápido possível. O protagonista ataca direto no olho da criatura.
O monstro perde o equilíbrio, mas não quebra, e ataca o sujeito com seus membros. Khan fica bravo e tenta chegar na cabeça do monstro. Logo, o garoto bate no corpo da criatura com tanta força que ele começa a se desintegrar. Satisfeito com seu trabalho, Daesung exige confiantemente que o treinamento continue. Entretanto, algo começa a dar errado e o herói vê mudanças na batalha. Enquanto isso, Ho e o garçom brincam até chegarem ao telhado e cuidadosamente saem. Eles veem os cadáveres desfigurados de pessoas na frente deles. No entanto, eles ouvem que uma pessoa ainda está viva e decidem abordá-la. Ho toca gentilmente no homem ferido e pergunta como ele está. O homem mal consegue dizer aos heróis para fugirem dali. Ho e o operador sentem a presença de um alienígena, um orc, atrás deles. O garçom fica assustado, mas diz a Ho para pegar o homem ferido e ir embora. Mas o sujeito discorda dele e diz para ele estar pronto para correr quando ele ordenar. O garçom tole se vira para o lado. Kula estava olhando para Chan-ho antes e vê um orc enorme. O sujeito vê o medo do operador, mas mesmo assim diz para ele se preparar para correr quando ele mandar. Ali mesmo, o monstro sente a presença de pessoas vivas e se prepara para atacar. Enquanto isso, Daesung observa algo estranho acontecendo com o monstro. Uma enorme esfera vermelha se formou em seu lugar. O cara não entende o que é. A esfera se eleva e diz que o renascimento começou. O cronômetro começa a contar e o corpo da criatura começa a se recuperar gradualmente. Khan não pode permitir isso, então ele corre direto para a esfera e a soca. Depois de subir nele, o cara pretende zerar completamente o cronômetro e acabar com o monstro. O herói começa a bater na esfera repetidamente, enquanto o sistema notifica sobre a restauração da criatura em 55%. Logo, Daesung consegue destruir completamente a esfera. Neste ponto, a porcentagem de renascimento aumenta. Mas então, uma mensagem de erro aparece em todos os lugares. O protagonista continua batendo na esfera destruída, gritando para parar. Nesse momento, Khan volta sua atenção para o fundo e vê um bando de monstros ali, assim como o anterior. Todos eles notam o cara e tentam destruí-lo, então Daesung habilmente desvia dos ataques. O herói não está feliz por ter mais oponentes. Por isso, o sujeito pretende se livrar deles o mais rápido possível. Correndo para uma distância mais segura para descansar, o herói começa a pensar em como se livrar dos monstros. Khan decide que precisa mergulhar em sua memória e lembrar como resolveu o problema antes. No entanto, o herói já está bastante cansado e sua cabeça está uma bagunça completa. Depois de pensar um pouco mais, uma lembrança me vem à mente que deve ajudar. Enquanto isso, na realidade, Ho e o cinegrafista correm juntos em direção à porta do prédio quando um orc se aproxima deles. Cansados e assustados, eles chegam a um lugar isolado dentro do prédio. No entanto, o monstro não está pronto para deixar as vítimas irem embora tão facilmente, então ele tenta tirá-las do prédio, ao que Chan-ho sugere que o garçom desça as escadas. Enquanto isso, no panteão, Khan foge dos monstros para uma distância mais segura. O herói sabe para onde precisa ir, então não se preocupa muito. Finalmente, o cara chega ao ponto certo e para. Os monstros que seguem o personagem principal param em um semicírculo. Cada um deles inicia uma análise para determinar o raio de localização do objeto a ser atacado. No entanto, Khan não está mais preocupado consigo mesmo, porque sabe o que vai acontecer a seguir. Com um sorriso, o cara os lembra que eles estão na floresta com um predador. Nesse momento, uma enorme baleia surge do subsolo e engole todos os monstros. Han, observando isso, sorri, pois sabe que é impossível renascer no estômago de uma criatura. Nesse ponto, o sistema notifica o sujeito que a tarefa foi concluída e suas capacidades físicas estão sendo sobrecarregadas. Depois disso, o personagem principal começa a se sentir um pouco mais forte do que antes. Além disso, por completar a missão com sucesso, Daesung recebe uma adaga. Após receber a arma, Khan a examina e diz que, por enquanto, a adaga servirá. Depois de se certificar de que o sujeito conquistou tudo o que queria no panteão, ele decide que é hora de retornar. No mundo real, começa um noticiário, onde os apresentadores discutem o portal recém-aberto e acreditam que o problema do que aconteceu é que está acontecendo na área onde a associação de caça é administrada. O professor Noir diz que a culpa é deles, porque o trabalho dos caçadores é proteger os civis. E como eles podem ser confiáveis depois disso? Os apresentadores dizem que os portais abrem periodicamente, o que significa que você precisa estar alerta todos os dias.
Esta transmissão é assistida por pessoas que dirigem até o local do incidente. O cara que ouvia as notícias começa a ficar bravo e diz que os caçadores não podem ganhar tanto quanto os membros do clã. O jovem continua indignado, dizendo que não são videntes para pegá-lo, pois mesmo com equipamentos especiais, ninguém consegue encontrá-lo. O chefe do sujeito diz para ele parar de se inquietar, porque o chefe, como gerente, não será demitido mesmo se ele falhar. De repente, o noticiário transmite informações sobre um caçador suspeito com ferimentos. Nesse momento, dentro do café onde os dois jovens estão escondidos, o garçom pergunta se há alguma maneira de sair dali, pois é assustador estar lá dentro, sabendo que há cadáveres no telhado. Ho diz que também está com medo, mas eles não têm escolha a não ser esperar pelos socorristas. De repente, o garçom olha pela janela e diz que parece que os caçadores chegaram. Chan-ho olha na mesma direção e fica surpreso que os socorristas chegaram tão rápido. De repente, algo acontece bem no prédio e os dois jovens se escondem atrás do balcão, pensando que talvez não sejam salvadores, mas monstros. No entanto, é apenas o Khan, retornando do panteão, que exige deixá-lo com fome. Ho está genuinamente feliz por finalmente ver seu amigo retornar. O personagem principal pergunta ironicamente se já é tarde demais. Chan-do pergunta ao amigo como ele chegou aqui tão rápido. Em vez de responder, o estômago do protagonista ronca e Ho pergunta se seu amigo se machucou na luta. Khan se vira para o garçom e pede que ele acenda o fogo para fritar um pouco de carne. O cinegrafista e Ho ficam surpresos com esse comportamento do personagem principal. Os jovens ficam surpresos que Khan não esteja nem um pouco envergonhado de querer fazer um lanche em um café em ruínas onde um monstro morto está deitado. Dae-sung come um pedaço de carne com o sangue do monstro sem qualquer nojo. Vendo isso, Ho e o garçom mal conseguiram conter o reflexo de vômito. Nesse momento, um militar entra no café e pergunta se está tudo bem. O garçom fica feliz em ver os caçadores e agradece sinceramente. O soldado observa que Dae-sung está comendo calmamente nessa situação. Ho, enquanto isso, se vira para o soldado que chega, cumprimentando-o e expressando sua alegria por terem chegado na hora certa. Dando cobertura a Han, Chan-ho diz ao soldado que seu amigo está simplesmente muito nervoso. E é por isso que ele está agindo daquele jeito. Ainda agindo falsamente, o amigo se inclina para Dae-sung e diz que talvez ele devesse ir ao hospital. O soldado se vira para Ho e diz que não pode sair tão facilmente. Chan-ho sorri e pega o cartão de identificação do Soul Clan, acrescentando que se houver alguma dúvida, eles devem ligar para o número de telefone fornecido. O soldado vê um sinal familiar e calmamente deixa o jovem ir. Enquanto isso, outros caçadores inspecionam a cena e o líder responsável pela operação diz ao seu subordinado para verificar se há sobreviventes. O menino vai até outros caçadores e pede para levá-lo com eles, já que ele também é do clã. O chefe permanece no lugar e pensa naquele cara estranho que é mais forte e resistente que os monstros. Ho e Han estão andando de carro e seu amigo diz ao protagonista que seria melhor para ele passar a noite em sua casa. No entanto, Dae-sung discorda do amigo e diz que precisa ir para casa porque estão preocupados com ele. Chan-ho diz que seria melhor se a família tivesse apenas algumas preocupações, porque agora Dae-sung está sendo procurado por toda a cidade. Ho diz que ligará para a mãe do protagonista enquanto Han estiver tomando banho e pedirá o jantar. Ao chegar na casa de Chang-ho, Han fica impressionado com a riqueza que há lá dentro. Um amigo diz ao protagonista para ir tomar um banho enquanto ele resolve tudo. Algum tempo depois, o personagem principal vê uma quantidade enorme de comida e fica surpreso com o tamanho luxo. O amigo explica que eles foram interrompidos no café enquanto Dae-sung estava comendo. Então agora ele pode comer normalmente. Dae-sung lembra ao amigo que ele mencionou que os caçadores podem ganhar muito dinheiro. Ho confirma isso, dizendo que agora é o momento em que essas pessoas são valorizadas. O jovem pergunta ao protagonista se ele vai se tornar um caçador. Dae-sung continua comendo e confirma as palavras do amigo. Ho apoia o amigo, dizendo que se ele for à associação e mostrar suas habilidades, então seu nível definitivamente será nível B. Ho acrescenta que se Han se esforçar, ele poderá até atingir o nível A. O personagem principal pergunta ao amigo sobre quais níveis ele está falando. Ho explica que é como as patentes, e se Dae-sung estiver no nível B, ele pode se juntar a um grande clã ou se tornar membro de uma associação, e o salário será alto. Khan se pergunta se existe algo mais elevado do que essas classificações, e seu amigo confirma isso, dizendo que é claro que existe. Chang-ho diz que existe um nível S, que inclui apenas 5 pessoas entre 2 milhões de despertos.
De brincadeira, o cara pergunta ao amigo se ele está pensando em se tornar o sexto. Al continua dizendo a Han que ele não precisa de tais ambições e que é o suficiente para chegar ao nível A, porque mesmo chegar lá não é tão fácil. Um amigo pergunta a Daesung se ele finalmente decidiu se tornar um caçador. Amigos bebem para comemorar o dia. E o personagem principal continua pensando nas palavras de seu amigo e dos caçadores. Neste momento, um encontro acontece em um restaurante caro. Um jovem de cabelos longos está falando sobre um devedor louco. Ele fala com um bandido que Han conheceu e lhe diz que foi o protagonista quem destruiu sua organização. Olhando para o arquivo sobre a mesa, o homem assustado confirma e reconhece o jovem na foto. O jovem se levanta da mesa e diz que o homem está em uma situação difícil. Afinal, como ele estava vivo, ele poderia ter escapado. Caso contrário, o jovem não entende por que o infeliz veio até ele. O bandido assustado diz que não tinha mais a quem recorrer. O jovem, líder do clã Cavalo Vermelho, Lee Sogu, diz que entende, porque o homem não tinha para onde ir e dificilmente teria ido à polícia. Mogu pergunta se o bandido está realmente tão nervoso por causa de outro homem morto caído no chão do restaurante. Nervoso, o homem implora a Lee Mogu que poupe sua vida. O líder do clã diz que não há necessidade de se preocupar, porque eles só aceitarão o dinheiro. O jovem se aproxima do homem assustado e diz que a organização provavelmente tem algum dinheiro escondido. No entanto, o homem responde que ele estava na posição mais baixa e que não sabe de nada e pede para acreditar nele. Inesperadamente, Sogu se afasta e diz que acreditará nas palavras do homem. Ele agradece ao jovem, ao que este responde que terminarão ali. Nesse momento, o líder do clã usa uma técnica e rasga a cabeça do homem. Sogu parece sem emoção. Ele não se importa nem um pouco com a vida do homem assassinado. Um jovem se afasta de um cadáver fresco. Sogu pega o dossiê sobre Han e o mostra para a figura parada atrás dele, exigindo que ele lide com isso. Uma garota mercenária assume uma tarefa de seu chefe. No dia seguinte, Daesung vai à Associação de Caçadores Coreanos. "Oh, que eu trouxe aqui?" Disse que primeiro Han precisa dizer que quer obter um certificado de seu despertar, e então eles o ajudarão. Por fim, Chan-ho grita com seu amigo para que ele use uma linguagem educada. O cara grita para Daesung que vai trabalhar e pede que ele mande uma mensagem quando os resultados saírem. Vendo Han indo embora, Ho se pergunta por que ele mesmo está tão preocupado. Ao entrar no prédio da associação, Daesung olhou para outras pessoas que aparentemente também vieram para obter um certificado. Kan entende que receberá o dinheiro, mas ao mesmo tempo tudo aqui parece confuso para ele. Após receber um bilhete com seu número 9, Daesung vê que há muita gente e percebe que a vaga é muito procurada. Nesse momento, a mãe do herói lhe escreve dizendo que tirou o dia de folga e está esperando o filho em casa, ao que ele decide que ela não precisa saber onde ele está. O cara digita que tudo ainda está com Chang-ho. A mãe responde que sua irmã também está esperando por Kan, pois ela queria almoçar com ele, o que deixa o herói muito feliz. Depois de um tempo, uma garota de óculos e cabelo curto aparece, anunciando que o número 9 é o próximo da fila. No fundo, neste momento, um velho desconhecido discute com a equipe e não entende por que não é acordado, pois ele sentiu o que aconteceu. O homem da associação responde que sente muito, mas a máquina não reconhece a força. Diante disso, o homem grita e o repreende, dizendo que se trata de um mau funcionamento da máquina. As pessoas na fila começam a ficar indignadas porque nada está sendo feito ao homem, porque elas também estão esperando. O homem não entende como pode estar acordado se ficou tão careca da noite para o dia. Kan, observando o que estava acontecendo, começa a ficar furioso, pois eles o estavam esperando em casa e ele estava com pressa. O velho continua gritando e diz que ele mesmo informará o chefe da associação. Nesse momento, alguém toca sua cabeça calva e o velho fica indignado com isso. Ao se virar, ele vê um Kan irritado, que diz que há uma fila ali e está esperando. Star tenta explicar que a associação tem equipamentos defeituosos, pois ele está definitivamente acordado. Daesung fica surpreso com as palavras sobre o dispositivo quebrado. Nesse momento, um jovem da associação se aproxima das partes em conflito e diz que pode verificar tudo, pois está acordado. O homem se aproxima do carro e começa a interagir com ele. O aparelho realiza uma análise e a lâmpada acende em verde, ao que o acordado diz que a máquina está em perfeitas condições de funcionamento. O homem fica sem palavras para responder a essa declaração. A menina de óculos diz ao velho para sair porque há fila. Ao sair do assentamento, o homem travesso grita que o dispositivo pode estar cometendo erros.
A garota pede desculpas a Khan pelo incidente e o convida para fazer o teste. Khan agradece e vai para uma sala especial. Entre si, os membros da associação concordam que o personagem principal deve ter um nível alto. Mas o jovem da associação, brincando, clica na garota de óculos, dizendo que ela deveria trabalhar e não ficar olhando para ela. Ela pensa consigo mesma que o cara conseguiu incutir um sentimento de medo e, se ele for acordado, então ele definitivamente estará acima do nível B. Nesse momento, um telefonema tocou no escritório do chefe da filial da associação, pedindo-lhe que descesse ao 6º andar, à 3ª enfermaria. A princípio, o homem não entende por que isso é necessário, mas ele se convence a descer. Enquanto desce, o gerente da agência se pergunta se alguém de nível S realmente apareceu. No entanto, ele rapidamente descarta esse pensamento, pois é praticamente impossível e muito provavelmente um dos sujeitos está simplesmente sendo rebelde. As pessoas na fila olham umas para as outras com surpresa e conversam entre si sobre o que está acontecendo. O homem desce e abre caminho pela multidão em direção à enfermaria. Olhando para dentro, ele vê que a parte do aparelho responsável pela cor do desperto está destruída. Chocado, o homem pergunta o que é. Outros trabalhadores da associação não têm palavras para explicar o que aconteceu. Um dos trabalhadores se aproxima do gerente e aponta para Khan. O homem diz que o personagem principal apenas colocou a mão no dispositivo e isso aconteceu. Mais cedo na sala, quando Khan colocou a mão no dispositivo, ele começou a assumir uma tonalidade estranha. O cara surpreso perguntou aos trabalhadores se isso era real. A princípio, Dae-sung fica tranquilo de que isso pode acontecer, mas então o dispositivo começa a rachar, o que não deveria acontecer. O próprio sujeito não entende o que está acontecendo, porque não está fazendo nada sério. A sala se enche de fumaça e os trabalhadores percebem que algo estranho está acontecendo. Um dos homens pergunta a Khan se ele está bem. O cara fica em silêncio e olha para o dispositivo. Após ouvir a história, o gerente da agência pergunta se o problema não era um mau funcionamento do aparelho. O homem acrescenta que 3 desses dispositivos não poderiam ter quebrado ao mesmo tempo. Ao ouvir o diálogo entre as pessoas da associação, Dae-sung pensa que apenas tocou no carro e espera que não exijam uma compensação monetária dele. Então, ele pergunta em voz alta o que deve fazer agora. O líder começa a falar hesitantemente com o herói. O homem pensa consigo mesmo que se continuar testando o sujeito, todos os outros dispositivos quebrarão. Pensando nisso, o líder se vira novamente para o rapaz. O homem diz que esta é a primeira vez que uma situação dessas acontece. Portanto, ele acrescenta que os guardas de fronteira devem tomar a decisão, e Khan pergunta quem eles são. O gerente diz que se o aparelho não puder decidir, os juízes realizam um teste de licenciamento. O homem acrescenta que os resultados de tal procedimento revelam o nível. O protagonista pergunta se tal teste seria justo. Outro cara da associação diz a Khan que a avaliação é realizada de acordo com os critérios estabelecidos. Então não há necessidade de se preocupar. Dae-sung concorda, pois não tem outras opções. Os membros da organização são vendidos com a saída de Khan. O gerente suspira e diz que eles não podem viver em paz. De repente, uma garota de óculos pergunta ao gerente se a bola de cristal reage à energia estranha, e o homem confirma. Então, a garota pensa nas habilidades de Dae-sung, porque sua energia ultrapassou os limites. No entanto, um de seus colegas ri da declaração da garota. O gerente entende o que a garota quer dizer e diz que ela é engraçada, e fica feliz que Dae-sung esteja acima do nível S. Um colega interrompe a menina, aconselhando-a a pensar antes de falar. Neste momento, algo acontece com a esfera no aparelho. Uma vez lá fora, Han liga para seu amigo Ho e diz que foi aconselhado a entrar em contato com os guardas da fronteira. O amigo pergunta ao herói por que lhe disseram isso, e o rapaz responde que o dispositivo está quebrado, o que Ho não acredita a princípio. Dae-sung nega ser barulhenta. Chan-ho ainda não entende o que realmente aconteceu, mas encoraja seu amigo, dizendo que está confiante de que ele passará no teste com sucesso. Os amigos se despedem e Ho aconselha Han a ir para casa. No entanto, o personagem principal sente que alguém o observa e se vira. Uma garota contratada por Lee So-gu o observa através de uma mira telescópica. Ela percebe que o cara não parece forte, mas no geral ela não se importa, porque um tiro decidirá tudo. De repente, ela percebe que o cara está olhando diretamente para ela. A mercenária recua em choque ao ser descoberta. Ela observa o alvo novamente, acreditando que é impossível ser notada. Observando o cara pela mira, ela vê Dae-sung apontando com o dedo para onde mirar.
A garota guarda a arma por um momento, ainda sem entender como pôde ter sido vista, e também imagina que Khan pode ouvi-la de tão longe. De repente, a voz do cara soa em sua cabeça dizendo para ela atirar, e ela mira novamente e puxa o gatilho. Dae-sung vê tudo isso e percebe que acabou de levar um tiro. A bala a atinge e causa uma pequena explosão perto do personagem principal. A mercenária relaxa, pois sente que acertou o alvo. No entanto, olhando pela mira óptica, ela vê que Khan está vivo e nem mesmo ferido. A bala de aura que ela disparou se dobrou, o que surpreendeu a garota. A mercenária começa a ficar nervosa porque ela não entende quem é Khan. Então ela diz a si mesma para se preparar e fugir dali. A garota joga a arma no chão e foge o mais rápido possível. No entanto, a adaga da personagem principal imediatamente perfura sua perna. Sem esperar tal ataque, a menina perde o equilíbrio e cai. Um Khan enfurecido aparece ao lado dela. Ele diz com um sorriso que é uma pena que ela tenha mirado tão mal, embora mesmo assim ela não tenha conseguido matá-lo. A garota não vai desistir tão facilmente, então ela pega uma arma. Mirando no rapaz, ela pergunta se ele realmente escapou mesmo depois das balas de aura. Perguntando de onde ele veio, o herói calmamente responde que ele é do inferno e ela não acredita nele. O sujeito repete calmamente que voltou do inferno. A mercenária não acredita nele e diz que ele está falando bobagem, então ela atira nele com uma pistola. Ela grita desejos de morte para o rapaz, e ele começa a usar a técnica para se defender. Depois de disparar um carregador inteiro, a garota para e pensa que Khan deve ter morrido. De repente, o cara aparece bem atrás dela. O herói invoca uma técnica de sombra para atacar a garota. A mercenária fica furiosa por não conseguir derrotar o cara. De repente, Dae-sung aparece bem na frente dela e a joga contra a parede. O mercenário é imediatamente agarrado pelas sombras de Khan. A menina tentou se soltar, mas sem sucesso, fazendo com que ela perdesse a consciência. Dae-sung fica surpreso porque não teve tempo de fazer nada disso, e ela já havia desmaiado. Abaixando-se, o sujeito percebe que neste lugar a preguiça é grande demais até para matar. Não muito longe dele, Khan vê um estojo de violão aberto, contendo pequenas fotografias de sua mãe, irmã e dele. Ao ver isso, o rapaz decide descobrir mais sobre a foto, então ele atira uma bala na garota para fazê-la acordar. A mercenária acorda, e a tecnologia ainda a mantém contra a parede. Dae-sung se aproxima dela e exige que ela responda suas perguntas ou ele a matará. Não querendo perder tempo, o rapaz pergunta à moça quem a enviou. A mercenária percebe que não pode entregar o clã do Cavalo Vermelho. Depois de pensar um pouco, ela diz um nome aleatório e Han pergunta de quem ela está falando. A garota responde que está falando sobre o bandido que Khan roubou recentemente. O cara entende de quem ela está falando e a mercenária pensa em como escapar do herói. A garota decide pregar uma peça e diz que contará onde o vilão está se Khan a deixar ir. Em vez de responder, o personagem principal habilmente fere a garota com uma bala no ombro. A garota não entende por que ela está assim, e o cara responde que ela está agindo de forma muito estranha para uma mercenária. Então, se ela fizer isso de novo, ele vai matá-la. A menina silenciosamente se repreende por estar com pressa. Khan não perde a tentativa de descobrir a verdade, então ele quer perguntar à garota novamente. A mercenária entende que já falhou na missão, então não faz diferença se ela sai daqui viva ou não. Afinal, ela será morta de qualquer maneira, Dae-sung ou Lee So-gu. Portanto, o mercenário decide não contar nada a Khan sobre a missão e se envolver em batalha com ele novamente. O rapaz olha com indiferença as tentativas da garota de resistir a ele. Dae-sung mata a garota sem hesitar com um golpe preciso no coração. Dae-sung olha ameaçadoramente para o mercenário morto e fica furioso. Khan acrescenta em voz alta que o tempo que passou no inferno foi suficiente para ele. O herói guarda seu equipamento e o cadáver rola pela parede até o chão. Dae-sung está um pouco desapontado por ainda não ter conseguido descobrir quem enviou a garota. Khan fica em frente ao cadáver, desapontado por ter que removê-lo também. Dae-sung toca sua cabeça e usa uma técnica relacionada à memória e procura por algo. Tendo encontrado o que precisa, ele toma uma nova decisão. Sem demora, o cara invoca um teletransporte para o panteão. O herói diz em voz alta que há muitos portais abertos aqui. Olhando para a garota morta, Han percebe que seria melhor se ele aprendesse algo novo. Cobrindo a garota com um pano, o rapaz desaparece no portal. Retornando ao panteão, Khan deseja passar para a página 134 do diário para informações sobre o aprisionamento das almas. Esta técnica é uma das principais armas reais, juntamente com o Rei do Inferno, e é uma das 15 forças do inferno.
Era uma vez, Khan derrotou o demônio da alma quando ele estava no inferno. Inicialmente, Daisung pensou que selando sua alma, ele seria capaz de lutar confortavelmente. Mas aquele a quem ele se ligou revelou-se muito fraco. Uma notificação sobre a mudança aparece na frente do sujeito, e ele observa que a situação no local é diferente, então ele precisa agir com cuidado. Após a confirmação, o protagonista é transportado para outro local, o Rio dos Fantasmas. Daisung lembra que do outro lado desse rio ficam os territórios do rei, e que costumava haver um barco aqui que o cara costumava usar. Mas agora, não há nada por perto que possa ajudar, e não é tão fácil atravessar o rio nadando. Mesmo que você entre na água por um curto período de tempo, o corpo será destruído pelos mortos. Uma placa aparece na frente do herói com informações sobre a tarefa, onde ele precisa derrotar os monstros que aparecem. Um momento depois, criaturas voadoras começaram a aparecer na frente de Khan. O cara olha para os monstros e não entende quem eles são. Monstros parecidos com aranhas com asas se aproximam de Khan. Eles começam a atacar o cara com pequenas bombas, mas o herói consegue desviar delas. De repente, Daisung tem a ideia de que talvez lhe seja dado um barco por matar essas criaturas. Nesse momento, enormes aranhas aparecem na frente do herói, muito maiores do que aquelas que estavam momentos antes. Entretanto, Daisung, usando sua adaga, mata o inimigo sem problemas. As criaturas continuam atacando o sujeito de longe com seu veneno. No entanto, o herói se recompõe e usa o escudo a tempo de se esconder dos ataques dos monstros. Quando as criaturas param de atacar por um tempo, Daesung acha que matar cada aranha, uma por uma, é muito tedioso. Portanto, ele não tem escolha a não ser acabar com todos eles de uma vez, o que o herói faz com sucesso. Algumas criaturas aparecem repetidamente atacando o sujeito. No entanto, Daesung está totalmente focado em completar a missão rapidamente, então ele lida com as criaturas sem demora. Usando sua adaga, Han mata facilmente vários monitores de uma vez. No final, como se completasse a tarefa, o herói destrói o olho de uma dessas aranhas. Então, uma placa aparece na frente de Daesung notificando-o do fim da missão e informações sobre a recompensa. Uma nova relíquia aparece na frente do herói. Proteção para o personagem. O personagem principal entende que ainda terá que atravessar o rio nadando sozinho. Usando a armadura, Daesung nada através do rio. Ao finalmente chegar à costa, ele emerge ileso graças à sua armadura. O sistema elogia Daesung por atravessar o rio nadando, mas diz que não há nada que ela possa fazer para ajudar. E Han a cala. Uma vez na terra do rei, Khan vê que não há ninguém lá e que a fortaleza do rei também desapareceu. O cara começa a lembrar em voz alta se havia uma maneira de completar a tarefa na fortaleza. De repente, algo começa a acontecer na frente de Khan. Um enorme obelisco celestial ergue-se diante do herói. As portas do prédio começam a abrir gradualmente. O herói assume que uma nova tarefa começa ali se ele entrar. Neste momento, um enorme demônio emerge do obelisco. O cara reconhece o inimigo, ele é o comandante das doenças. Tropas começam a aparecer perto do comandante, e Daesung lembra que enquanto ele estava nesse estado, elas nem estavam perto dele. Os guerreiros reagem ao personagem principal. Alguns monstros atacam Khan, mas ele os repele. Um momento depois, o herói percebe que os guerreiros não têm base. O cara sugere que isso pode estar relacionado ao obelisco, enquanto os guerreiros correm para atacar. Daesung não perde tempo e usa a técnica de naturalização de sangue, declarando que acabará com todos eles de uma vez. O personagem principal facilmente joga as criaturas para longe de si. Khan acha que será mais vantajoso atacá-los por dentro, enquanto eles ainda não saíram do prédio. Depois de pensar bem, o sujeito decide destruir o obelisco de uma vez. Depois de destruir o prédio, os monstros começam a evaporar. Dessa forma, a missão poderia ser considerada cumprida. Como recompensa, o cara recebe 2 runas que ele decide verificar primeiro. Depois de coletá-las, Daesung obtém informações sobre cada uma das relíquias que recebeu. A princípio, o herói vê uma inconsistência no objetivo da missão, mas depois decide que isso não importa, pois ele já recebeu a recompensa. O cara continua coletando e melhorando relíquias. Quando Khan estava prestes a sair, ele notou uma estranha esfera amarela. Um aviso aparece, mas o herói o ignora e coleta a relíquia. Após coletá-lo, um círculo gravado aparece na armadura do sujeito e uma mensagem aparece na frente dele. Depois de lê-lo, ele não dá importância ao texto e considera a mensagem inútil. Daesung invoca um portal de volta à realidade. Retornando ao mundo real,
Han vê que o cadáver da garota não está mais lá. Ele fica surpreso, mas não procura o corpo. Algum tempo depois, o menino volta para casa, onde sua irmã o espera, dizendo que a sopa já esfriou. Dae-sung pede desculpas à garota pelo atraso. A menina convida o irmão para se juntar à mesa o mais rápido possível. Em casa, enquanto a família janta, o noticiário está no ar, relatando que a abertura dos portais causou grandes danos. No entanto, a mãe de Kan desliga a TV, sugerindo que eles comam em silêncio. Dae-sung diz em voz alta que o mundo mudou ultimamente. A mãe admite que não falou sobre o assunto porque tinha medo que o filho entrasse em choque e pede desculpas por ter ficado em silêncio. Kan agradece a ela por mantê-lo vivo enquanto ele estava em coma. Jisoo ouve o diálogo entre sua mãe e seu irmão com vergonha e se vira. O cara sente que algo está errado com a atmosfera e começa a pensar. De repente, o herói pergunta à família se eles precisam de alguma coisa, e a irmã diz surpresa que Kan pode pagar. Algum tempo depois, Dae-sung liga para Chan-ho e diz que quer ficar quieto por um tempo, e Chan-ho não entende bem o porquê. Kan explica que percebeu que estava sendo seguido, ou seja, o mercenário, ainda pensando que Kula poderia ter encontrado o cadáver. Para resumir, Han pede ao amigo para cuidar de sua mãe e Jisoo enquanto ele estiver fora. Após terminar a conversa, Dae-sung pensa que precisa, de alguma forma, fazer os vilões se mostrarem. Depois da conversa, Ho se pergunta o que Han quer fazer. Neste momento, um mercenário se reporta ao líder do clã do Cavalo Vermelho, dizendo que ele removeu o cadáver da garota e temendo que seu inimigo seja forte. Posso ficar tranquilo sabendo que Kan aparecerá para os testes, então terei a chance de lidar com ele. O chefe do clã está no laboratório e se dirige ao sujeito do teste, Jin. O sujeito, um homem loiro, diz que mal pode esperar para começar, porque ele estava esperando por isso há muito tempo. O cientista relata os dados médicos de Jin para Sogo e pergunta se ele deve prosseguir com a administração do soro. Mogu avisa ao sujeito que ele sentirá uma dor insuportável. No entanto, Jin diz com confiança que sabia exatamente no que estava se metendo, então estava pronto para qualquer coisa. O chefe do clã dá o comando ao cientista para iniciar um experimento de introdução do soro. A substância gradualmente começa a penetrar no corpo de Jin. O sujeito começa a sentir dor por causa do soro. O cientista que supervisiona o processo de administração do medicamento informa ao chefe que o limite foi excedido. No entanto, Sogo diz para continuar o experimento, o que deixa o cientista surpreso, pois Jin pode morrer. Mas Sogo convence o cientista de que ele não teria trazido aqui uma pessoa que não pudesse suportar tal experimento. Quando o soro é administrado a 90%, Jan fica agoniada pela dor. Depois que o medicamento é totalmente injetado no corpo, o cientista observa a saúde de Jin e vê que não há pulso. Sogu não reage às palavras de que o sujeito morreu, mas continua observando. Um momento depois, o pulso aparece novamente no monitor. O cientista fica chocado com isso, pois achava que o experimento havia falhado. O gênio desperto quebra o vidro do recipiente em que estava. O líder do clã, que esperava tal resultado, está feliz. O sujeito não parece fraco ou cansado. Satisfeito com seu sucesso, Lee Sogu diz que está ansioso pelo 10º dia. Enquanto isso, Ho se corresponde com Han e diz a ele que apenas o escudo e as armas especificados pela associação podem ser usados durante os testes. Dae-sung decide verificar algo e passa um pedaço de pau em suas roupas. Ele chega à conclusão de que o escudo na vida real não é um vídeo, ao contrário da arma. O cara começa a pensar em como esconder a arma na realidade. O cara tira sua keypress do inventário e decide disfarçá-la como um bastão. O cara personaliza sua arma e ela ganha um novo visual. Kan observa a mudança na adaga e sugere que dessa forma ele pode encontrar e disfarçar sua espada favorita. O cara decide que precisa encontrar sua arma. Dae-sung invoca um portal para o panteão e acaba no território do Rei do Sal. O lugar é muito quente e Dae-sung diz com pesar que não achava que voltaria aqui novamente. De repente, monstros enormes, lobos, começam a aparecer ao lado do sujeito. Kan recebe uma notificação de missão. Ele deve exterminar 1000 servos de Orkiel. Dae-sung decide usar a técnica de selamento da alma, então ele corta a mão. Os lobos começam a atacar, mas o herói está pronto para isso. Pouco a pouco, Kan derrota os monstros que o atacam. Em determinado momento, o sujeito para chamar um exército. Os lobos tentam atacar o herói, mas a pata de outra pessoa os impede. Graças à técnica de Kan, ele foi capaz de invocar os mesmos lobos para atacar seus oponentes.
Um por um, os monstros sob o comando de Daisung se levantam e o herói ordena que eles ataquem. O cara não precisa fazer nada, pois já tem guerreiros do seu lado, então ele decide acender um cigarro. No entanto, Han engasga com o tabaco e não entende como seu amigo Chan-ho fuma. Enquanto isso, bem na frente do herói, um lobo é abatido por sua técnica. No entanto, o cara não fica muito chateado, pois sabe que a tecnologia não deve ser subestimada. Um lobo do exército de Orkiel corre em direção ao protagonista, mas é parado por um guerreiro do exército de Kan. Daisung sabe que os lobos da técnica renascerão até que a marca em seus corpos seja removida. Ainda observando a batalha de lado, o garoto percebe que ela está se movendo lentamente. Ele calcula que essa tarefa provavelmente será seguida por outra, então decide acelerar a conclusão desta tarefa. Daisung salta e percebe que não precisa gastar tanto tempo matando lobos. Bem alto no céu, Daisung encontra o ponto onde precisa atacar. Reunindo forças, ele avança para atacar. Por um momento, os monstros se distraem com a aproximação de Kan. Uma enorme nuvem de poeira se forma no local onde o Daisung atingiu. Neste ponto do plano de Soul, ela está treinando para o teste. Shin Choi-on, um futuro participante do teste, se prepara para o teste. O líder do clã Soul pergunta ao chefe o que ele pensa sobre a garota. O líder do clã, Huang, pensa em sua resposta. O homem diz que Shin tem um problema. Ela se solta no campo de batalha. Então, ele sugere dobrar o nível de dificuldade para ficar à frente do psicopata. O líder esclarece se está falando sobre o membro do clã Cavalo Vermelho, Jin. Huang responde que é sobre ele, porque se não fosse por ele, ninguém teria superado a habilidade de Shin desta vez. A princípio, o líder concorda com o chefe, dizendo que Jin e Shin são de níveis diferentes, mas Huang o interrompe, dizendo que o mais importante é a quais truques o clã Cavalo Vermelho recorrerá desta vez. O gerente pergunta se Huang realmente acha que Sogu vai recorrer a algo novamente, já que não foi por causa desse assunto que várias pessoas proibiram o recrutamento por um ano inteiro. Huang responde que é por isso que Mogu está tramando algo mais sujo. O líder conclui que desta vez o teste será uma arena para 2, Shin e Jin, e Huang concorda. Enquanto isso, no inferno, Kan já havia derrotado todos os monstros. Uma placa aparece na frente do cara com uma notificação de que só resta uma alma para completar a tarefa, mas o cara está calmo. Ainda há um lobo sobrevivente ao lado dele. Sem hesitar, Daisung levanta a adaga sobre ele e o mata. Depois disso, o sistema notifica sobre o fim da tarefa e a alma de cada lobo é coletada em uma única relíquia. Aparece uma placa com um aviso de que almas podem ser coletadas no altar e o herói se interessa por isso. Kan não se lembra de haver um altar naquele lugar e espera não ter que procurá-lo. Depois de pegar a relíquia com as almas, o mesmo altar começa a aparecer não muito longe do sujeito. Vendo isso, o cara fica feliz por ter tirado conclusões precipitadas. O herói se aproxima do altar e vê as condições da próxima tarefa, onde ele precisa coletar pedras da alma do altar e receber o reconhecimento do guardião. Bem na frente de Kan, um novo inimigo começa a aparecer. Um guarda. Uma cobra enorme aparece na frente do personagem principal. Uma notificação aparece dizendo ao garoto que ele precisa responder à pergunta do guarda e obter sua aprovação, o que surpreende Daisung. Ele diz, cansado, que tudo estava indo bem. Mas então, de repente, surgiram perguntas inesperadas. A cobra fica em silêncio e espera por Kan. O sujeito se vira para o guarda e exige que ele faça sua pergunta. A cobra se abaixa e pergunta em uma língua desconhecida para o sujeito. Ele fica bravo e diz que está sendo intimidado. Naquele exato momento, o protagonista atira sua adaga direto no olho da cobra. O guarda se contorce de dor e Kan sorri para ele. A cobra pretende atacar o sujeito, mas ele está pronto e já usou a naturalização do sangue. O protagonista e o guarda entram em uma briga. Kan fica bravo com o guarda, dizendo que ele errou o alvo, vendo o sujeito como uma vítima fácil. Após saltar habilmente sobre a cabeça da cobra, Daisung começa a feri-la com uma adaga. A criatura tenta jogar Daisung para longe, mas sem sucesso, e em algum momento, a cabeça do guarda explode. Kan salta do corpo morto da criatura. A princípio, o herói fica enojado com o cheiro do sangue do guarda, mas depois se vira para olhá-lo. A cobra começa a se regenerar e sua cabeça gradualmente volta a crescer. Kan vê isso e diz em voz alta que se esqueceu completamente de que a criatura é muito tenaz. Preparando-se para uma nova luta, o rapaz pensa nas habilidades do guarda. A cobra, com vigor renovado, se prepara para atacar o menino.
Preparando-se para atacar, Daesung diz com raiva que isso não pode mais continuar. A criatura se aproxima do sujeito, mas ele já esperava por isso. Daesung pula na boca do guarda e agarra suas presas. A cobra está prestes a atacar o cara com chamas azuis, mas Khan presumiu que isso aconteceria. Então a cobra engole o herói, e nos primeiros segundos, nada acontece. Entretanto, logo os olhos do guarda se arregalam de dor. Um momento depois, ele engasga e cospe Khan. Um sujeito surge da boca do guarda com uma espada. Levantando-se, Daesung diz que é uma pena desperdiçar tudo com um cara que nem tem braços. O cara pega sua espada do karma e não consegue acreditar que está lutando contra alguém que não pode usar o fogo da ressurreição. A cobra recobra a razão e está pronta para tentar lutar contra o herói novamente, mas ele já está esperando por ele. Usando sua arma habilmente, Daesung mata o guarda. Aparece uma notificação de que a tarefa foi concluída, indicando também que o nível de implementação aumentou. Depois disso, o sistema envia uma notificação de que o sujeito precisa passar por um teste para provar seus direitos sobre a espada. Daesung deve suportar a dor de ser queimado por 10 dias. O teste começa, mas o herói Uli tem um plano. Segurando a espada, ele sabe que não precisa suportar essa dor. O Khan se vira para a arma e pergunta se ela não consegue reconhecer seu dono. Daesung fica bravo e exige que o cronômetro seja removido antes que ele possa desmontá-lo. O tempo é zerado e uma notificação chega informando que o herói passou no teste. Sword entra em contato com Khan e pede desculpas por não reconhecê-lo imediatamente. Daesung relaxa e diz à arma para não se preocupar com isso. Daesung se comunica com a espada e diz que ela não desceu ao Pandemônio. Pandemonium é um lugar onde vivem demônios, almas que pereceram no inferno. Um lugar de nada infinito. Há relatos de que os demônios do Pandemônio estão apoiando Khan e pedindo sua libertação. A espada confirma que desde que Daesung foi embora, ele vem desaparecendo. O sujeito pergunta se a arma o despreza, mas ela nega tudo, dizendo que aceitará qualquer decisão do dono com alegria. Sword acrescenta que a única coisa com que ele estava preocupado era o que aconteceria depois que o cara fosse embora. Khan não entende do que a arma está falando e pergunta sobre ela. A espada conta que um dia, criaturas não identificadas romperam os limites do inferno. A arma relata que devido à ausência de Khan, todos os demônios perderam seus poderes. O desconhecido selou o tempo e o espaço do inferno, e também lançou todos os demônios no Pandemônio. Portanto, a arma não teve outra escolha senão ser engolida pela serpente, de lá assistindo ao sofrimento dos demônios. A espada diz que ele foi forçado a levar uma existência sem sentido porque seu ego estava ferido. Mas agora, felizmente, Daesung o libertou. A arma pergunta ao seu dono por que ele retornou. O personagem principal pega na espada e diz que precisa de ajuda. A arma pede desculpas porque Han está em uma situação em que precisa de sua ajuda. Mas Daesung ignora as palavras da espada e mostra a ele uma das relíquias, perguntando o que é. A arma diz que não sabe o que é, mas acrescenta que a relíquia está emitindo uma energia estranha. A espada diz que a energia é semelhante àquela que emana de seres não identificados. A arma diz que tudo precisa ser verificado primeiro, mas Khan Uli estende a mão para a relíquia. O sujeito recolhe a relíquia, dizendo que o sistema nunca o decepcionou e que ele poderá conferir depois. O cara pega a esfera amarela. Um sinal estranho aparece na frente dele, que é semelhante ao que apareceu antes, e um selo se forma na mão do herói. E Khan assume que com sua ajuda ele pode entrar em algum lugar. O sistema pergunta se Han deseja voltar, e Daesung hesita, lembrando que ele normalmente retornava rapidamente à realidade. Depois de pensar nas palavras da espada, o menino decide retornar ao panteão. Enquanto isso, na realidade, no escritório de Ho, seus colegas discutem o vídeo do assassinato do orc e perguntam se Chang-ho o viu. Olhando para o monitor do computador, Ho se lembra de Han e percebe que ele dificilmente pode ser chamado de amigo agora. Nesse momento, o gerente se aproxima e pede para Ho fazer uma pausa. O cara pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele observa que seus colegas estão mais uma vez discutindo com entusiasmo o vídeo viral. As pessoas no escritório não prestam atenção ao chefe que chegou. O chefe sugere que Ho saia. Do lado de fora, um homem pergunta ao menino se ele estava no local e se tem algo a compartilhar. Ho pensa sobre isso porque se ele disser que conhece Han, ele será imediatamente forçado a contratar o cara. Então o sujeito mente para o chefe e diz que se houvesse algo importante, ele já teria denunciado. O homem não parece acreditar muito no sujeito, mas não o pressiona e diz que se Ho soubesse de alguma coisa, eles poderiam encontrar e contratar Daesung.
Chang-ho decide que precisa continuar fingindo que não sabe de nada e pergunta em voz alta como Shin Cho-yeon está. O homem fica em silêncio por um momento e Ho pergunta novamente. E por fim, o chefe responde que não é nada de especial, mas está preocupado que ela não consiga lidar com isso. Valeu por assistir até aqui. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que achou. Espero que tenha gostado do vídeo.